You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. O som de aço ecoou enquanto Aku e Sasuke trocavam golpes mais uma vez. Ambos rosnavam enquanto suas kunai e Senbon lutavam uma contra a outra, respectivamente. Zabuza ficou ligeiramente impressionado ao ver um genin verde atrás das orelhas se igualando à sua ferramenta. Sakura. Kakashi ordenou ao seu genin de cabelos rosados: fique na frente de Tazuna. Sasuke cuidará dos ninjas caçadores. Consegui, sensei. Sakura respondeu em coro, trazendo uma kunai à sua frente. Enquanto isso, Ako bloqueou a kunai de Sasuke com sua agulha Senbon. Por favor, afaste-se, não quero ter que te matar, disse ela calmamente. Por favor, como se alguém como você pudesse me vencer. Sasuke respondeu. Sua confiança só resultará em seu fracasso, pois tenho vantagem sobre você. Como pode ver, ao nosso redor há água que você tão cuidadosamente providenciou antes, e agora tem um de seus braços impedido de fazer selos. No entanto, não estou tão impedida quanto você. Ako disse enquanto fazia uma série de selos na mão desocupada, fazendo Sasuke olhar alarmado. Quando Ako terminou seus selos, ela pisou no chão gritando 1000 agulhas da morte. A água no chão saltou no ar como se contivesse vida antes de se transformar em 1000 longas agulhas de gelo. As agulhas cercaram o Uchiha e pareciam prontas para atacá-lo, mas o garoto estava fazendo outra coisa. Ele fechou os olhos e começou a se concentrar em seu chakra. Lembre-se do treinamento e concentre meu chakra do meu corpo aos meus pés, pensou enquanto fazia exatamente isso antes de seus olhos se abrirem de repente. Ako pulou para trás, enquanto sua técnica voava em direção a Sasuke com rápida precisão. Ako saltou para trás o suficiente para evitar os danos de sua própria técnica, mas assim que olhou para cima, viu o Uchiha no ar. Uma explosão de chakra alertou seus sentidos, enquanto Sasuke liberava sua técnica característica de bola de fogo contra a jovem, da qual ela se esquivou pulando para o lado e lançando algumas Senbons em Sasuke, que o atravessaram e o fizeram desaparecer de vista. Um clone. Pensou ela antes de sentir uma segunda explosão de chakra atrás de si, que a fez pular para o lado para se esquivar de uma kunai. Ao se levantar, ouviu uma voz atrás de si. Você é tão lenta que chega a ser patético. De agora em diante, será você quem se esquivará dos meus ataques. Sasuke disse antes de continuar o ataque à usuária de gelo. Ele desferiu um golpe lateral como uma kunai, que Ako desviou e seguiu com um chute na cabeça da garota, o mesmo resultado da última vez. Sasuke, no entanto, continuou a permitir que seus movimentos fluíssem e se sucedessem, e finalmente acertou o alvo, chutando-a no peito, fazendo-a cair de costas. Zabuza não conseguia acreditar que seu leal subordinado estava perdendo uma batalha de velocidade. Kakashi também lhe disse isso. Não posso deixar você subestimar minha equipe. Agora Sasuke é um novato número 1 de Konoha. Sakura é uma das mais brilhantes. E Naruto é um ninja hiperativo, cabeça dura e imprevisível da folha. Zabuza começou a rir, antes de rir e se virar para Ako. Ako, é hora de levarmos a sério, disse ele, enquanto Ako se levantava lentamente, sabendo que o que Zabuza dissera por último fora um comando silencioso para não se conter mais. Chakra logo começou a subir de seu corpo, ultrapassando o nível que Sasuke era capaz de produzir. Sua linhagem começou a reagir ao aumento de chakra, enquanto água flutuava no ar e envolvia seu corpo, antes de se transformar em fragmentos de gelo novamente e voar em alta velocidade contra o Uchiha, que se esquivou por pouco. Ela então fez um novo selo, planejando usar um de seus jutsus únicos. Sasuke estava preparado para o que quer que a garota estivesse planejando usar contra ele até que começou a notar algo. Ele começou a sentir o ar ficando mais frio a cada segundo, com Ako permanecendo completamente imóvel, segurando as mãos no estranho selo. O ar então começou a congelar ao seu redor, com a umidade do ar se solidificando. O gelo continuou a se acumular antes de formar 21 espelhos de gelo sólidos e reflexivos. Ako então abaixou os braços e simplesmente disse: espelhos de gelo cristalino. O que é esse jutsu? Kakashi se perguntou enquanto examinava o jutsu.
Parecia familiar, mas ele não conseguia identificá-lo. Não é um jutsu de gelo comum usado no país da neve, e? Perguntou ao demônio da névoa. Exatamente, Kakashi, mas você nunca vai saber. Zabuza respondeu antes de chocar sua lâmina gigante com a frágil kunai de Kakashi. De dentro dos espelhos de gelo, Sasuke observava a imagem de Ako se preparar para atacá-lo e tentar destruí-lo. Então, você está pronto? É hora de eu mostrar o que minha verdadeira velocidade pode fazer, disse ela enquanto erguia suas agulhas de Senbon, com Sasuke em alerta máximo para o ataque seguinte. Mas assim que ele começou a se mover, um grito de dor escapou de sua garganta, enquanto ele era engolido por uma torrente de agulhas de metal. Quando Ako parou, ela viu que Sasuke estava agora crivado de agulhas e coberto de cortes sangrentos no rosto, braços e pernas. Sasuke tossiu sangue antes de encarar Ako. Mas antes que uma palavra pudesse ser dita, Ako se preparou para atacar novamente. Kakashi viu o último ataque de Ako e tentou ajudar seu aluno, mas Zabuza continuava seu ataque ao Jounin, desferindo um golpe horizontal em Kakashi, fazendo o homem de cabelos prateados recuar. Ofegante e cansado, ele tentou pensar em uma maneira de derrotá-lo. Sakura, por outro lado, estava extremamente preocupada com Sasuke. Ela estava cada vez mais angustiada ao ver seu companheiro de equipe sendo espancado horrivelmente e sentia a necessidade de fazer algo rápido ou Sasuke morreria. Logo se tornou demais para suportar quando Sasuke foi engolido por uma torrente de agulhas, o que a fez se virar imediatamente para o velho ao seu lado. Sinto muito, Tazuna-san, mas preciso sair do seu lado por um momento, disse ela, enquanto Tazuna olhava para a garota de cabelo rosa por um instante antes de assentir. Entendo, faça o que tiver que fazer, Sakura, disse ele, enquanto a garota assentia antes de se mover em direção aos espelhos de gelo à sua frente e pular no ar com uma kunai na mão. Ela gritou alto, devido a toda a prática que havia acumulado ao longo de seus anos como fã, arremessando a kunai contra a gaiola, rezando interiormente para que, de alguma forma, isso ajudasse Sasuke em sua luta. No entanto, seus esforços foram em vão, pois Ako pegou o projétil voador com facilidade e segurou a arma com o braço estendido. Ela então olhou para Sakura com uma expressão de decepção estampada nos movimentos do seu corpo. Se você tivesse ficado quieta, poderia ter me atacado ou ajudado sua amiga, disse ela antes de sentir que algo vinha em sua direção. Seus sentidos se mostraram corretos quando Ako foi atingida na máscara com uma shuriken, pegando a garota completamente desprevenida. A força do golpe foi suficiente para derrubá-la do espelho e fazê-la cair de cara no chão. Ao se levantar, uma nova voz ecoou por toda a ponte, fazendo com que ambas as batalhas parassem de repente. Uma rajada de fumaça, e Naruto surgiu diante deles, com as mãos erguidas como as de Zabuza, como se estivesse praticando o jutsu da névoa oculta. Não precisam ter medo, disse ele, sorrindo. Naruto Uzumaki está aqui. Pirralho barulhento. Zabuza murmurou antes de enfiar a mão na bolsa de shurikens e jogá-las no loiro. Naruto sacou sua kunai e se preparou para bloqueá-los, quando eles foram desviados e caíram inofensivamente no chão. Olhando para as armas mortais, ele viu que eram agulhas de Senbon. Ako, qual é o significado disto? Zabuza perguntou ao seu cúmplice. Zabuza, eu quero lutar do meu jeito. Ako respondeu, com a voz abafada pela máscara, fazendo aparecer um cara. Erguendo uma sobrancelha inexistente diante da declaração, o demônio da névoa suspirou. Você é tão dócil como sempre. Olhando para si mesmo, Sasuke praguejou, sabendo que era verdade. Os ferimentos doíam, isso era fato, mas estavam longe de serem fatais. E o pior é que ele não sabia como derrotar aquele jutsu. Ele simplesmente não conseguia entender o motivo. Mas Naruto estava ali agora, e embora o loiro fosse um completo idiota, ele sabia que ficaria sério e distrairia o falso ninja caçador. Ei! Eu vim te salvar! Naruto sussurrou ao lado dele. E assim, Sasuke percebeu que estava ferrado. Seu idiota! O que deu em você para entrar nos espelhos? Gritou para o companheiro de equipe. O que você disse?
Eu vim te salvar e é isso que eu te dou, seu ingrato desgraçado. Naruto gritou de volta. Aproveitando a discussão, Ako se fundiu ao espelho de gelo mais próximo e começou a atacá-lo com uma saraivada de agulhas de Senbon. Tentar seguir com os olhos é impossível. Você nunca vai conseguir me pegar, disse Ako, preparando-se para atacar novamente. Isso é um monte de merda. Naruto gritou, levantando-se ereto após o ataque. Ele juntou os dedos indicador e médio e gritou: Jutsu dos clones das sombras. Em uma nuvem gigante de fumaça, 20 Narutos apareceram. Soltando um grito de guerra, o verdadeiro Naruto e seu pequeno exército de clones avançaram contra os 21 espelhos de gelo, com a intenção de destruí-los. Foi um massacre para Naruto, seus clones foram completamente dizimados. E o original caiu de bunda no chão com mais algumas agulhas cravadas em seu torso. Este jutsu usa o reflexo do espelho para me transportar. Do meu ponto de vista, você parece estar se movendo em câmera lenta, disse Ako, enquanto os dois pareciam atônitos diante da velocidade pura do sujeito. A cabeça de Kakashi estalou ao ouvir a última declaração do usuário de gelo e voltou sua atenção para Zabuza com uma expressão de surpresa no rosto. Eu sabia, para um garoto dominar um jutsu como esse, disse Kakashi quando Zabuza começou a rir. Um jutsu como esse? Sakura perguntou, confusa com o que Kakashi estava insinuando. Uma linhagem. Kakashi disse sem rodeios. Uma linhagem profunda e uma genealogia superior. É um jutsu transmitido pelos seus ancestrais, continuou ele, atraindo o olhar perplexo dela. Então espere, isso significa, sim, você pode comparar com o meu Sharingan. Aqueles dois estão em sérios apuros. No domo, Naruto ouviu a explicação de Kakashi e sorriu ironicamente. E daí? Grande coisa, você tem uma linhagem, isso não vai me impedir de realizar meus sonhos. Exclamou ele, com a voz firme. A exclamação dele fez com que os olhos de Ako se suavizassem por trás da máscara, enquanto a lembrança do dia em que fora encontrada por Zabuza a atormentava. O dia em que Zabuza a encontrou depois que ela estava nas ruas, com frio, fome sem a alma, apenas esperando a morte. Mas então Zabuza a encontrou e lhe deu uma razão para viver. Ela se tornou sua ferramenta, ele se tornou uma figura paterna, e por isso lhe deu a vontade de viver novamente. Tornar-me um verdadeiro shinobi foi difícil para mim, e ainda é hoje. Se possível, não quero ter que te matar. Nem quero que você tenha que me matar. Ako disse, com a voz um pouco trêmula por trás da máscara. Mas se você vier contra mim, destruirei meu bom coração e me tornarei um verdadeiro shinobi. Esta ponte é um lugar onde lutamos para conectar nossos sonhos. Eu, pelo meu sonho. E você, pelos seus sonhos. Lágrimas caíram de seus olhos e se acumularam na parte inferior da máscara. Por favor, não me odeie. Eu quero proteger alguém que é precioso para mim. Trabalhar por essa pessoa. Lutar por essa pessoa. Realizar os sonhos dessa pessoa. Esse é o meu sonho. Sua voz então se encheu de determinação. Por isso, eu posso me tornar uma verdadeira shinobi. Por isso, eu posso te matar. Sasuke-kun. Naruto. Não deem ouvidos a ele, vocês podem vencê-lo. Sakura gritou para eles, torcendo contra todas as esperanças para que eles prevalecessem. Não, Sakura. Não os provoque. Kakashi disse, impedindo-a de continuar, atraindo outro olhar confuso da fã estúpida. Mesmo que eles de alguma forma derrotem esse jutsu, eles não podem derrotar aquele garoto. O que você quer dizer? Ela perguntou, fazendo o demônio da névoa rir de seu nascimento. Eles não têm força para destruir seus corações e matar outra pessoa. Aquele jovem conhece a verdadeira dor de ser um shinobi, disse Zabuza, continuando a farsa de Aku ser um homem. Um shinobi de verdade não pode ser criado em uma vila pacífica como a sua. Porque você não pode ganhar a coisa mais importante, a experiência de matar. E pelo que vi, apenas um dos seus genins inexperientes é capaz de tal feito. Ele continuou enfurecendo o ninja imitador com tal afirmação. Vou acabar com isso imediatamente. Disse o ninja imitador, levando a mão esquerda ao Itaí até. Sharingan de novo.
É a única coisa que você consegue fazer. Zabuza zombou, já cansado do truque. Quando Kakashi começou a levantar o Itaí a pé, o homem sem sobrancelhas enfiou a mão por baixo da camisa e puxou uma kunai. Rapidamente, adicionando chakra aos pés, o demônio da névoa lançou-se contra ele, com o objetivo de arrancar o olho do Sharingan de Kakashi. Era tarde demais para se esquivar, então Kakashi rapidamente ergueu a mão direita para se defender. A kunai se cravou em sua mão, fazendo com que uma enorme quantidade de sangue espirrasse no chão. Com seu olho normal, Kakashi encarou o demônio da névoa. Você perguntou se isso é tudo o que eu posso fazer, mas você tem medo do meu Sharingan Zabuza. Kakashi provocou, bloqueando a dor da experiência que ele recebeu na terceira grande guerra ninja. A técnica suprema de um shinobi não é algo que deve ser mostrado ao seu oponente repetidamente. Zabuza rosnou para ele. Você deveria se sentir honrado, você é a única pessoa que viu isso 2 vezes. Não haverá uma terceira vez. Respondeu Kakashi. E, mesmo se você me derrotar, não poderá vencer o arco. Desde criança, eu ensinei todos os tipos de técnicas de luta. Mesmo enfrentando as maiores adversidades, ele teve sucesso. Sem coração nem medo da morte, uma máquina de lutar conhecida como Shinobi. E até mesmo seu jutsu supera o meu, graças à sua linhagem assustadora. Ganhei uma ferramenta de alta qualidade para mim. Ao contrário dos Sukata que te perseguem por aí, disse ele, puxando a kunai da palma de Kakashi. Não há nada mais chato do que a ostentação de um homem. Vamos começar. Respondeu Kakashi, erguendo seu Itaí e exibindo seu Sharingan. Zabuza pulou para trás para evitar possíveis ataques. Recuando ainda mais na ponte. Espere um segundo. Vou usar suas próprias palavras e me gabar de mais uma coisa. Da última vez que você me disse isso, vou te dizer uma coisa. O mesmo jutsu não funcionará 2 vezes contra mim, não é? Eu já vi através do sistema trivial do seu olho. Na luta anterior, eu não estava apenas sendo derrotado como um idiota. Eu fiz Aku se esconder no fundo e examinar cada aspecto da batalha. Minha ferramenta me disse como derrotar seu Sharingan, vendo apenas uma vez. Arte ninja, jutsu da névoa oculta. Ele gritou. Zabuza desapareceu gradualmente enquanto uma névoa espessa e impenetrável cobria a área, deixando Kakashi à espera do próximo movimento. Esta névoa é tão espessa que duvido que até Zabuza consiga ver através dela, murmurou Kakashi baixinho. Mas então, ao ver algumas formas familiares atravessando a névoa, desviou várias shuriken com sua kunai. Impressionante como você conseguiu bloquear aqueles Sharingan, Kakashi. Disse uma voz atrás de Kakashi. Girando, Kakashi viu Zabuza em pé, com uma das mãos no sinal de controle do jutsu. Mas o que realmente o surpreendeu foi o fato de os olhos de Zabuza estarem fechados. Mas a próxima vez que qualquer um de vocês me vir será o fim de tudo. Você superestimou seu Sharingan um pouco demais. O quê? Kakashi perguntou, esperando que Zabuza não descobrisse. Ah, como ele estava errado. Você agiu como se soubesse de tudo, mas não consegue ler minha mente nem ver meu futuro, Kakashi. O Sharingan é simplesmente um truque que faz seu oponente pensar que você consegue. É basicamente uma técnica visual que envolve hipnotismo e atenção aos detalhes. Usando essas 2 habilidades juntas, você pode progredir da cópia do corpo para a cópia da mente, finalmente, para a cópia do jutsu. Esta é a dança que faz parecer que você pode prever o futuro. Primeiro, com esse olhar aguçado, você copia meus movimentos e sacode minha mente. Então, quando estou confuso, você consegue decifrar o que eu vou dizer e se transforma em mim. Então, quando a preocupação e a confusão atingem o auge, você ataca com um truque de cutelo, ataca minha mente com um genjutsu hipnótico, sugerindo qual selo devo executar em seguida, e então você copia isso. Zabuza riu. Então a resposta é simples. Primeiro, com essa névoa espessa, eu torno seus olhos inúteis. O demônio da névoa prosseguiu com um soco no peito de Kakashi, mandando-o para trás. Ei, e mantendo meus olhos fechados, elimino a chance de ser hipnotizado. Kakashi ofegou, recuperando o fôlego após o soco. Mas por quê?
Você também não consegue ver nada. Você se esqueceu? Que eu sou um gênio na arte da matança silenciosa, derrubando meus inimigos apenas com o som. Com essas palavras, Kakashi virou a cabeça instintivamente na direção que sabia que Sakura e Tazuna estavam. Oh, não! Pensou, seu corpo desaparecendo enquanto se movia rapidamente em direção aos dois, aparecendo entre eles e Zabuza bem a tempo de bloquear um ataque. Da névoa, os gritos de Sakura podiam ser ouvidos. Enquanto isso, durante a luta de Kakashi, Naruto mal conseguia se manter consciente, enquanto Sasuke se ocupava em se defender das rajadas de agulha Senbon. Ele concentrou o chakra nos olhos para enxergar melhor e se esquivou de outra saraivada de agulha Senbon. Inacreditável, mas como ele conseguiu ver? Pensou Aku antes de obter a resposta quando Sasuke levantou a cabeça para encará-la. Seus olhos não tinham mais o preto ônix comum do clã Uchiha, mas agora eram os famosos olhos vermelho carmesim com 2 tomos no olho esquerdo e um no direito. Aku agora sabia que Sasuke estava usando o Sharingan que agora estava ativo. A usuária de gelo então percebeu que não podia mais perder tempo. Ela saiu rapidamente do espelho e foi em direção a Naruto, que estava caído. Sasuke amaldiçoou e injetou o restante de seu chakra nas pernas, na esperança de chegar lá a tempo. Kakashi agarrou o peito, tentando estancar o fluxo de sangue do novo corte diagonal que descia por seu peito. Ele conseguiu se colocar entre Zabuza, Sakura e Tazuna a tempo, mas apenas alguns segundos para salvar suas vidas como um escudo humano. Você foi muito lento, Kakashi. Zabuza rosnou para ele, envergonhado por suas habilidades terem se enfraquecido ao longo dos anos, o que era verdadeiramente patético em sua opinião. Seu desejo de salvar aquela bucha de canhão turvou sua mente e tornou a névoa ainda mais densa. Mesmo com esse olho impressionante, sua capacidade de ler meus movimentos está diminuindo. Tente se segurar. Quero salvar a diversão enquanto retribuo o favor da minha derrota anterior. Não se preocupe com os genin atrás de nós. Ele sorriu sob as bandagens. Aku provavelmente já os matou. Além disso, estou prestes a mandá-lo para o mesmo lugar que eles. Acho que você pode se desculpar com eles na próxima vida, se desculpar por não ter forças para protegê-los. Ele então riu ironicamente. Foi Sakura quem finalmente se animou, gritando: Sasuke-kun não será derrotado tão facilmente. Esquecendo-se completamente de Naruto. Kakashi sorriu por baixo da máscara. Exatamente. Eu acredito na força deles e na determinação de Naruto, disse ele, sem ouvir os gritos dela. E Sasuke é descendente dos clãs mais notáveis de Konoha. Você quer dizer? Zabuza perguntou, sabendo exatamente o que Kakashi estava dizendo. Sim, o nome completo desse garoto é Sasuke Uchiha. Um gênio com o sangue do clã Uchiha correndo nas veias. Kakashi concluiu seus pensamentos. Um descendente daquele clã trágico. Mas o mesmo vale para Ako. Ninguém jamais derrotou aquele jutsu especial, disse ele, desaparecendo na névoa novamente. Sakura, fique aqui. Kakashi ordenou a sua genin, fazendo-a ficar parada. Consegue me ouvir, Zabuza? Você parece acreditar que sobrevivi neste mundo apenas com o meu Sharingan. Parece se esquecer de que eu era um ex-capitão das operações secretas da Anju, e você sabe o que isso significa. E você sabe que tipo de shinobi eu realmente sou. Posso fazer mais do que apenas copiar jutsus. Vou lhe mostrar meu próprio jutsu original. Disse ele, colocando a mão em concha sob uma bolsa específica em sua jaqueta. Nos espelhos de gelo Naruto se mexeu e viu o ninja caçador no chão. Nossa, você só atrapalha, disse Sasuke acima dele. Sorrindo ao ver Sasuke o derrotar, Naruto olhou para cima para parabenizá-lo. Mas seu sorriso desapareceu e seu rosto se transformou em uma mistura de horror e choque absoluto. Como Sasuke estava coberto de agulhas, seus braços, pernas, tronco e, principalmente, seu pescoço estavam crivados de Senbon que o atravessavam. O quê? Por que você me salvou? Naruto perguntou, chocado com o fato de Sasuke ter feito isso. Sasuke, sorrindo levemente enquanto o sangue escorria de sua boca. Eu te odiava. Então por quê? Eu nunca pedi sua ajuda.
Não sei, meu corpo simplesmente se moveu sozinho. Ele tossiu uma grande quantidade de sangue e caiu, e Naruto o segurou antes que quase caísse no chão. Aquele homem, Sasuke, ofegou, enquanto seus olhos começavam a se fechar. Aquele homem, eu jurei matar meu irmão, eu disse a mim mesmo que não morreria até matá-lo. Ele estremeceu ao olhar para Naruto. Não morra também. E então seus olhos se fecharam, e seu corpo ficou frio. Ele me acertou um golpe sem nem pestanejar e morreu protegendo você. Para proteger uma pessoa preciosa, sabendo que era uma armadilha, ele ainda se jogou nela. Ele é um shinobi que merece respeito. Ako disse, com a voz vazia de emoção enquanto se levantava. É a primeira vez que você mata um amigo. É assim que os shinobis são, disse ela, tristemente, aproximando-se do espelho de gelo mais próximo. Cale a boca. Naruto gritou para o falso ninja caçador. Eu não vou te perdoar. Ainda curvado sobre o corpo de Sasuke, com um chakra vermelho demoníaco e fétido emanando de seu corpo, e olhou para cima para encará-la. Seus olhos estavam vermelhos como sangue, cheios de malícia e raiva. Eu vou matar você. Ele rugiu, sua voz sombria e demoníaca, prometendo morte. Ako observou com fascínio e horror o chakra vermelho que envolvia seu corpo. Seu rosto se tornou mais pronunciado, com marcas semelhantes a bigodes escurecendo e seus caninos se transformando em pequenas presas. Quando abriu os olhos, a sensação maligna do chakra a dominou, enquanto sentia a mão tremer de medo e quase a vontade de fugir dele e nunca mais voltar. Ela sentiu uma multidão de medos percorrer seu corpo, ao ver o véu de chakra assumir a forma de uma raposa. Ela se sentiu ainda mais assustada, visto que o chakra supostamente era invisível a olho nu e, por um instante, ela poderia jurar que era a imagem de uma raposa maligna e ameaçadora. O que é esse chakra? Perguntou-se enquanto as feridas dele cicatrizavam e as agulhas dos ataques anteriores saltavam de seu corpo. É impossível que o chakra mude assim. Parece tão maligno e cheio de malícia. E as feridas dele estão cicatrizando, quem é esse garoto? Questionou-se consigo mesma, enquanto se preparava para o ataque de Naruto. Kakashi e Zabuza piscaram ao sentir a explosão repentina de chakra maligno. Kakashi olhou desesperadamente para a névoa enquanto retirava um pergaminho de uma das bolsas em seu colete à prova de balas. É o Zabuza. Não. Esse chakra terrível, não pode ser o Naruto? Sabendo que não lhe restava muito tempo, Kakashi lançou seu pergaminho no ar com a mão direita e levou a esquerda até o ferimento no peito. Enfiou o dedo no ferimento e, no único movimento habilidoso, pegou o pergaminho, abriu e passou o dedo ensanguentado por toda a extensão das inscrições. Girando o papel aberto em volta do corpo em preparação para o jutsu, Kakashi gritou para o demônio da névoa. Zabuza, eu sei que você pode me ouvir, e você sabe que nenhum de nós tem tempo a perder. Este pode não ser o seu estilo, mas vamos acabar com esta luta aqui e agora. Disse ele, pegando o pergaminho como se estivesse enrolado em um selo de foco. Parece interessante. O que você poderia fazer nessa situação? Mostre-me o Kakashi. Zabuza gritou de dentro da névoa espessa. No domo do espelho de gelo, Ako se moveu rapidamente e jogou 6 agulhas Senbon em direção a Naruto. Naruto simplesmente soltou um rugido demoníaco que as jogou para longe. Ele então pulou para atacá-la, ela fugiu do espelho após anos de treinamento, e bem a tempo quando ele a socou onde ela estava um segundo atrás, destruindo o espelho. Ela caiu no chão completamente chocada que seu espelho foi destruído, mas ela não teve tempo para pensar sobre isso quando ela rolou para longe quando ele caiu sobre ela. Seu soco destruiu o chão em que ela estava, resultando em ela cair em direção a ele depois de tentar chegar a outro espelho. Ela tentou fugir, mas ele agarrou seu braço quase causando-a quebrar. Naruto então trouxe seu braço direito para trás e com toda a força que ele conseguiu reunir, ele socou o rosto mascarado de Ako forçando-a a voar para trás, através de um de seus espelhos, e rolar no chão antes de bater em um guarda de ferro. Quando o jutsu dela se desfez, Naruto rugiu e correu de 4 como um animal. Ao se aproximar, a máscara dela começou a se desfazer, revelando partes do seu rosto.
Ele ergueu o braço direito para finalizá-la e investiu para frente. Quando o soco estava prestes a atingir o rosto dela, a máscara caiu. Tudo ao redor deles parou, o vento não soprou, os pássaros não cantaram, nada. Ako sentou-se de joelhos. Por que você não acabou comigo? Perguntou ela, com a voz fria e morta. O que você está tentando dizer? Naruto perguntou, seus olhos voltando à cor azul. Ako ficou em silêncio, mas então se levantou, com a cabeça baixa. Você não entende agora que tirou a minha razão de viver. Zabuza não precisa de shinobi fracos ou de uma ferramenta defeituosa. Você não é um idiota. Naruto retrucou. O que o torna tão especial? Ako curvou a cabeça e contou sua história a Naruto. Ela explicou como, no país da água, aqueles com linhagens eram vistos como monstros e ferramentas, e que as guerras civis no país da água resultaram na morte de quase todos os usuários de linhagens naquele país. Minha mãe era uma delas, disse ela, com os olhos sem vida. E quando meu pai descobriu, ele a matou e depois tentou me matar, mas eu o matei. Então Zabuza te encontrou, Naruto completou por ela, com o olhar entristecido. Sabendo que a vida dela era parecida com a dele, indesejada e solitária. Sim. Ako sorriu, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Eu estava feliz, ele me aceitou como sua e me treinou para ser sua ferramenta perfeita. Ele era como um segundo pai para mim, mas agora, ela parou de falar, olhando para o lado. Ele não precisa de uma ferramenta defeituosa, então, por favor, Naruto, me mate. Junto com Zabuza e Kakashi, o ninja Copycat passou por 4 selos de mão antes de bater seu pergaminho no chão. Invocação. Estilo terra. Perseguição com presas. Ele pensou enquanto rolos de símbolos kanji se estendiam e o chão estalava com imenso poder. É inútil, Kakashi, você não consegue descobrir onde estou. Sem o seu Sharingan, você é inútil. O próximo ataque será o último. Os pensamentos de Zabuza foram interrompidos por um estrondo sob seus pés. Abrindo os olhos, ele ouviu o que pensou ser o som de latidos de cães, que logo foi acompanhado por estalos. Olhando para os pés, Zabuza ficou chocado ao ver vários cães ferozes irromperem da ponte, agarrando-o e mantendo firme no lugar. Quando a névoa se dissipou, Kakashi viu Zabuza sendo segurado por uma matilha de cães. Um enorme bulldog mordeu seus 2 ombros direitos, tornando-o inutilizável. 2 grandes damas seguraram suas mãos, 2 labradores retrievers seguraram seus braços, 2 rottweilers morderam suas coxas, 2 beagles morderam seus tornozelos e um pug mordeu longo panos de seu Itaiaté. Todos usavam capas azuis com carinhas sorridentes e itaiates de folhas em várias partes do corpo. Como? Zabuza perguntou apesar da dor. No início da luta, deixei você me ferir, e suas armas cheiram a meu sangue, então meus cães não poderiam errar você. Kakashi respondeu enquanto a névoa se dissipava. A névoa está se dissipando. Eu consigo ver seu futuro, e seu futuro é a morte. Você diz que meu futuro é a morte. Já chega dos seus blefes. Zabuza se enfureceu. Zabuza, você se divertiu. Você tramou seus planos, no dia em que desertou a vila oculta da névoa e se tornou um ninja desaparecido. Seu nome e suas reações foram relatados a todas as vilas. Todos nós sabemos do golpe de estado fracassado que você e seus seguidores encenaram, e da tentativa de assassinar o Mizukage. Desde então, você tem tentado arrecadar fundos para uma segunda tentativa, e mal conseguiu se manter à frente dos ninjas caçadores, que foi o que o trouxe aqui. É por isso que você se rebaixaria a trabalhar para a escória como gato. Kakashi disse, com a voz cheia de desgosto. Ele então fez 3 selos de mão e usou a mão esquerda para apoiar o pulso direito. Um anel de chakra crepitante surgiu ao seu redor e pequenos raios de eletricidade fluíram do anel para sua mão. Os raios finalmente cessaram e ele agora segurava uma grande bola azul de relâmpagos, que emitia um som terrível como o grito de 1000 pássaros furiosos. Você é um canhão solto. O homem que você está tentando matar, Tazuna, é o coração e o espírito deste lugar. E a ponte que você está tentando impedi-lo de construir é a esperança da Terra.
Você está disposto a sacrificar este lugar e todos nesta vila, apenas para promover suas próprias ambições, continuou ele. Poupe-me da lição de civismo e filosofia, você não tem direito algum de se meter nos meus assuntos. Faça o seu pior. Rugiu Zabuza. Então morra. Lâmina relâmpago. Kakashi gritou enquanto corria em direção a Zabuza, com a mão direita ao lado do corpo, atravessando a ponte. Ele então ergueu a mão para cravá-la no peito. Mas viu uma forma escura surgir diante dele. Tarde demais para recuar, ele avançou, lançando sua mão em volta em raios contra Zabuza. Apesar das lágrimas, Naruto sabia como Ako se sentia, mas não queria fazer aquilo, mas às vezes não havia escolha. Colocou a mão no coldre de kunai, sacou sua faca kunai e correu em sua direção, com a intenção de tornar sua morte rápida e indolor. Obrigada, Naruto, continue vivendo e realizando seus sonhos, só queria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes. Sei que teríamos sido amigos, talvez até. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela sentiu um enorme pico de chakra onde Zabuza estava. No momento em que Naruto ia apunhalar seu coração, ela agarrou seu pulso, impedindo de desferir o golpe fatal. Sinto muito, Naruto-kun, mas eu não posso morrer ainda, disse ela, sem perceber que havia adicionado um sufixo ao nome dele. Então, ela fez um selo com uma mão e desapareceu. O quê? Naruto se perguntou ao vê-la desaparecer. Olhando na direção que sabia que Kakashi e Zabuza estavam lutando, ele a viu aparecer na frente de Zabuza. Seus braços abertos o protegiam da mão coberta de raios de Kakashi. Ele sentiu os olhos se arregalarem e rosnou com raiva. Não era justo. Ninguém merecia morrer daquele jeito. Foi então que sentiu algo em suas pernas. Aparentemente, ele inconscientemente concentrou o chakra restante da raposa em suas pernas. Mas ele não se importou, agachando-se e voando em direção a eles. Num momento de derramamento de sangue, Kakashi viu com horror o que realmente atingiu. Ako alcançou Zabuza a tempo, mas Naruto a empurrou para longe e atravessou o jutsu precioso de Kakashi através do peito e das costas, espalhando sangue na área. O que? Kakashi tentou dizer as palavras, mas Naruto sorriu, apesar da dor que sentia. Eu não podia deixá-la morrer. Ele disse, enquanto Kakashi puxava seu braço trêmulo e encharcado de sangue de sua aluna. Zabuza apenas zombou, impressionado com a tenacidade de Naruto. Salvo pelo aluno do meu inimigo, tudo por uma ferramenta defeituosa. Naruto, ficando pálido a cada segundo, olhou para o demônio da névoa. Seus olhos eram duros e frios. Não a chame assim, disse ele, tentando esconder o buraco no peito. Como? Ako colocou as mãos sobre a boca, tentando não vomitar. Não sei, só chutei. Naruto sorriu para ela, antes de vomitar uma gota de sangue. Agora escuta aqui, sem sobrancelhas, ela te ama como um pai. Conseguiu gritar, tendo um ataque de tosse, cuspindo sangue que piorava a cada tosse, fazendo cair de costas no chão de concreto duro. Mas conseguiu sorrir apesar da dor. Estou morrendo, eu sei disso, e embora eu possa ser um idiota, riu baixinho ao ver a expressão de choque nos rostos deles. Sei uma coisa sobre a extrema unção dos 7 espadachins. Zabuza estremeceu ao ouvir isso. Era tradição nos 7 espadachins da névoa honrar um pedido dos moribundos. Isso se eles merecessem o respeito deles, e se fosse razoável. Embora não quisesse admitir, o pirralho loiro conquistou seu respeito desde o primeiro encontro, sendo o único que realmente não o temia como os outros. Tudo bem, qual é o seu desejo? Ele perguntou, sabendo que isso o faria abandonar sua missão. Eu quero que você abandone esta missão e leve Ako e você para Konoha para. Ele imediatamente teve um ataque de fúria que fez seu sangue vital derramar na ponte. Se tornar em Shinobi da Folha. Ele conseguiu finalmente dizer depois do ataque, sua voz ficando mais fraca a cada segundo. Foi um choque ver o demônio da névoa se tornar um Shinobi da Folha. Kakashi achou a ideia insana, exigiria muita negociação com o Kage. E Zabuza se perguntou se a perda de sangue estava lhe subindo cabeça. Mas, suspirando, concordou. Último pedido aceito, na minha espada.
Zabuza concordou, selando o acordo, e olhou para o loiro moribundo, gravando para sempre a imagem em sua mente para nunca esquecer. Obrigado, Zabuza. Naruto suspirou cansado antes de fechar os olhos para sempre. A cena foi de cortar o coração. Apenas 4 pessoas choraram pelo loiro. Kakashi chorou por seu aluno, que ele matou com as próprias mãos. Zabuza derramou uma única lágrima pela primeira vez desde que desertou da névoa, deixando para trás alguém muito importante para ele. Ako começou a chorar ao olhar para este garoto, não, este homem que deu a vida por ela. E até Tazuna chorou incontrolavelmente pelo loiro falecido que deu a vida para salvar um país que nem era o seu. A única pessoa que não chorou foi Sakura, porque ela estava cuidando de um Sasuke ferido. E foi porque seus pais lhe disseram que Naruto não passava de um demônio. Quando ela tinha apenas 6 anos, eles e todo o Conselho Civil lhe deram uma missão super secreta: abusar dele durante seus anos na academia e matá-lo sempre que tivesse a chance. E Sasuke, por estar inconsciente na época, felizmente não sabia o que havia acontecido com o loiro. No entanto, a cena de cortar o coração foi arruinada. Ora, o que temos aqui? Perguntou uma voz familiar. Era Gato, em seu smoking chique, e ele havia trazido todos os seus capangas para terminar o serviço. Parece que você vai levar uma surra, Zabuza. Gato, rosnou Zabuza, claramente sem humor para as bobagens do empresário. O que você quer? E o que há com esses homens? Sakura, que trouxera Sasuke inconsciente cheio de senbon, aproximou-se. O que está acontecendo? Perguntou. Ako apenas fez uma careta. É o nosso empregador, respondeu ela, cansada de usar seu chakra. Ei! Gato riu baixinho. O plano mudou. No começo, eu não ia te pagar e deixar os ninjas caçadores do país da água saberem onde você estava. Zabuza fez uma careta. Ele sabia que isso não ia acabar bem. Mas aí eu vi essa luta e pensei que seria melhor matar vocês e entregar as meninas aos meus homens como parte de um trabalho bem feito. Sakura ofegou de horror. Ako se levantou e encarou o homem baixo que ousou traí-las, enquanto o grupo de homens barulhentos atrás de Gato olhava para as garotas com lascívia. Enquanto os homens as olhavam com ódio absoluto. Gato a viu e sorriu maldosamente. Na verdade, como punição por quebrar meu braço, meus homens podem ficar com você como brinquedinho deles, e eu fico com a de cabelo rosa. Afinal, não é todo dia que se encontra uma garota com cabelo rosa natural. Eu acho. Ele fez uma pausa para lamber os lábios ao ganhar um novo brinquedo exótico. Você não fará uma coisa dessas com a minha filha. Zabuza gritou, levando lentamente o braço bom para trás das costas. E, bem, quando eles terminarem, ela vai nos chamar de papai. Um mercenário comemorou, enquanto os outros riram com ele. Peguem todos! Gritou o Gato, erguendo o braço bom para apontar como o típico vilão. Os bandidos aplaudiram ruidosamente e começaram a correr, mas uma kunai cravando-se no crânio de Gato os deteve imediatamente ao verem o chefão do crime cair no chão com uma expressão perplexa no rosto. Belo tiro! Kakashi comentou o demônio da névoa. Eu queria fazer isso há muito tempo. Zabuza deu um sorriso irônico. Devo isso ao garoto, pelo menos. Vocês destruíram nosso vale-refeição. Gritou um mercenário para os ninjas. Agora vamos saquear a vila. Gritou outro. No entanto, quando estavam prestes a atacar e saquear a aldeia, uma flecha cravou-se na frente deles. Todos olharam para a origem da flecha e todos os aldeões fisicamente aptos estavam lá. Embora carregassem apenas ferramentas agrícolas, o número de homens era muito superior ao deles, o que os deixou um pouco intimidados. Kakashi, quanto chakra lhe resta? Zabuza perguntou ao ninja imitador. Chega para um último jutsu. Kakashi respondeu ao demônio da névoa. Zabuza, concordando, começou a executar 44 selos de mão com a mão boa, seguidos por Kakashi com as 2 mãos, até que terminaram no selo de mão do galo. Estilo água. Jutsu do dragão aquático.
Gritaram os dois em uníssono, enquanto dois dragões gigantes feitos de água voavam de debaixo da ponte, atingindo os bandidos, mandando-os para a lateral da ponte e morrendo, esmagando-os com impacto, afogando-os ou destruindo-os no barco ao lado da ponte. De qualquer forma, ninguém sobreviveu. Não havia nenhum corpo para enterrar, não que eles merecessem um, é claro. Mas o custo foi alto, Naruto estava morto e nada o traria de volta. Quando Kakashi pegou o falecido Genin para levar seu corpo de volta para casa, ninguém suspeitou que esse único momento mudaria o futuro, nem mesmo os olhos demoníacos que os observavam de outro reino de existência e sorriam para si mesmo.